E outra coisa que você falou foi que quando você faz a entrevista com o motorista, você já apresenta já as regras. Isso. Certo? E você já diz como que você espera que ele haja. Sim. Como é que é essa conversa? O que você fala para ele? Ó, normalmente, primeiro eu converso com ele para conhecer um pouquinho dele, pergunto as coisas mais pessoais, né? Se ele é casado, se não é, né? Descubro o endereço dele, claro, ele me dá a documentação dele, vou ter uma conversa prévia com ele, mais informal. Tá, e depois... deixa eu só te perguntar, por que essa conversa? Porque eu quero conhecer um pouco do motorista, eu quero conhecer um pouco para quem eu estou entregando o meu carro, né? Porque às vezes numa conversa ali já prévia, você já conhece um pouquinho, ele já solta uma informação ali que pode ser boa ou não. Como assim? Como por exemplo, teve um motorista que eu ia entregar o carro, ele já começou a falar mal do proprietário anterior, falando assim que, não, só porque eu atrasei 2 dias e já ficava me ligando, me perturbando. Eu já vi que já, né, boa coisa não era, porque ele está errado e ainda acha que está certo, ele está atrasando o pagamento, ainda acha que não pode ser cobrado. Aí, é tipo isso aquela pessoa que está fazendo entrevista de emprego e fala mal da empresa anterior, nunca é bem vista, né? Exatamente, exatamente. Isso aconteceu e tal. Aconteceu. Aí com isso já essa conversa prévia é boa por isso. Certo. Né? E depois, se for essa conversa prévia fluir bem, aí eu já apresento os termos de como deve ser feita a locação. Esses termos, normalmente, eu me baseio, né, no contrato que eu tenho. Então, os termos que eu tenho no contrato, eu vou falar para ele ali, até antes mesmo, de repente, dele assinar o contrato, né? Claro. Eu vou falar para ele o dia do pagamento, eu vou falar para ele o que acontece se ele atrasar o pagamento. Então, mas aí é que tá, minha pergunta se você não já mostrou o contrato, isso já estava escrito no contrato, por que você conversa com ele? Por isso, porque eu não quero deixar dúvidas durante a locação, porque eu quero que ele entenda exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer. Porque se ele fizer alguma coisa que ele não pode, ele vai sofrer sanção por isso. Né? Explica mais sobre isso. Tá, por exemplo, eu já falo para ele que o pagamento é na quinta-feira, por exemplo. Né? Então, eu falando para ele, por mais que eu já tenha mandado o contrato, ele vai ter certeza que o pagamento é na quinta-feira. E que se ele atrasar esse pagamento, tem multa diária por dia de atraso. Né? Então, eu tendo essa conversa com ele não vai poder chegar na sexta e falar assim, ah, não, mas eu não sabia, achei que o pagamento fosse no sábado. Entendeu? Então, por isso que certos pontos, né, os pontos do contrato tem que ficar sempre bem claros para ele, e eu uso essa conversa aí justamente para ter certeza que eu estou sendo claro antes de entregar o meu carro para o motorista. Tá. E o que você conversa? Conta aí pra gente o que é, como que é essa conversa? Eu falo para ele, ó, como é que vai funcionar a locação? Como, por exemplo, o dia do pagamento, a forma que vai ser devolvida a caução, o que eu vou abater ou não da caução. Eu converso justamente, eu explico tudo que tem ali no contrato, principalmente para ele. Né? Por exemplo, multa, se ele pode primeiro recorrer e depois fazer a transferência da pontuação ou não. Né? Então eu especifico exatamente a locação para ele não ter nenhum tipo de dúvida durante o contrato.